Ah, acho que agora sim. É isso mesmo. Ok. Então, assim, tem muitos profissionais que defendem que a atuação do psicólogo tem que ser pericial, né? O que que é aquilo? Ir lá, ver uma família, fazer um teste, uma avaliação e entregar, né? Já a gente tem uma linha de atendimento, que é a que eu defendo, que o psicólogo tem que ter uma área muito mais abrangente, né? Incluindo aí a questão das próprias visitas domiciliares, incluindo, por exemplo, essa questão do acompanhamento quando necessário, em vez de tomar uma decisão baseada em um teste psicológico, mas ter uma sequência de intervenções com aquela família, por exemplo, com aquela criança, antes de tomar uma decisão, né? Então, essas são as contradições que a gente tem aí dentro dessa área de atuação do psicólogo também, né? E aí o que a gente chama de esse novo mal-estar da atuação que seria em relação a essas práticas mesmo, assim, né? Então, por exemplo, é, quando o Poder Judiciário começa a interferir na prática exclusiva do psicólogo, né, determinando atividades. Eu já trabalhei em instituições que aí a criança era encaminhada para atendimento psicológico, por exemplo, né? Aí o juiz mandava lá, ó, mandaram um relatório se a criança sofreu abuso sexual em 24 horas, né? E a gente que trabalha com crianças vítimas de abuso sexual sabe que tem crianças que demoram meses para conseguir falar sobre a violência que ela sofreu. Tem crianças que, sabe, desenham ali, mas não falam, não conseguem verbalizar. Então, como que você vai tirar, vai forçar a criança a falar alguma coisa que a gente tem esse caráter de respeitar o tempo dela para preencher uma lacuna do judiciário, porque o juiz precisa dar conta de um processo, porque tem prazo lá na justiça. Então, esse é um dos mal-estares que a gente sofre muito. Eu já tive colega que teve voz de prisão de juízo porque não cumpriu o prazo de um relatório que o juiz mandou fazer. Então, porque não é um relatório só, a gente está envolvendo uma vida, envolvendo questões muito maiores. Às vezes, a falar sobre aquilo é uma ferida. Você vai forçar uma criança a falar, por exemplo, e ela ser revitimizada, né? Sofrer, ser vítima de novo, porque quando você obriga ela a falar fora do timing dela, você cometer uma outra violência com ela também, né? O Gabriel mandou uma pergunta aqui sobre os abusadores que têm história familiar de abuso. A gente trabalha com uma perspectiva, Gabriela, né? Desculpa, que chama-se ciclo da violência, né? O que que é um ciclo da violência? Uma pessoa, quando sofre violência e não ela é tratada, ela vai desencadear alguns outros consequências dessa violência que ela sofreu. Uma das consequências é reproduzir aquela agressão que ela sofreu. Só que nós temos uma linha de pesquisa que é muito clara, e eu acredito muito assim, nem sempre ela vai reproduzir a mesma violência que ela sofreu. Ela vai reproduzir a violência sempre, se ela não for tratada, né? Mas nem sempre vai ser a mesma. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma criança que sofreu agressão física, abuso físico, ela pode, quando ela se tornar um adulto, reproduzir através de abuso sexual. Uma criança que sofreu abuso sexual, ela pode reproduzir através de violência psicológica, né? Ou ela pode seguir na mesma linha, né? Sofreu abuso sexual, não foi tratado, não foi resolvido, não foi ouvido, ela vai chegar na fase adulta, ela vai reproduzir aquela violência que ela sofreu. Então, não é uma regra, né? Não quer dizer que toda pessoa que sofre abuso vai abusar quando for criança, quando for adulto. Por quê? Existe um fator muito sério aí que a gente fala que chama-se resiliência. Então, tem pessoas que sofrem violências, que sofrem abusos, mas tem uma capacidade muito grande de resiliência. E ela se resolve, ela consegue lidar bem com aquilo e ela não vai levar aquilo para frente, né? Não vai reproduzir aquela violência em outras crianças, em outras relações. Mas, no entanto, tem pessoas que vão. Tem pessoas que sofrem abuso, que não são tratados, que nunca falaram sobre isso, e quando se tornam adultos, se tornam abusadores. Então, é muito sério. Por isso que os processos de abuso correm em segredo de justiça. Por isso que quanto mais cedo uma criança vai para atendimento psicológico, quando ela sofre abuso, mais chance ela tem de lidar com aquilo melhor. Por isso que um relatório tem que ser bem escrito, que vá proteger aquela criança, que vai responsabilizar o agressor. Então, tudo isso é muito sério,
né? E geralmente quem vai fazer o relatório dessa criança? O psicólogo, né? E muitas vezes a nossa atuação não bate com o nosso time de trabalho e com o time da justiça, né? E aí dá esses mal-estar que a gente fala, né? Eu já tive situações de juiz que solicita relatório psicológico em 48 horas, né? Você está começando a atender uma criança, como que você vai ter dados suficientes para fazer um relatório em 48 horas? Né? Tem atendimento psicológico que você vai conseguir ter como fazer depois de alguns meses, por exemplo, né? Ou até anos, dependendo do grau de sofrimento que aquela criança tiver, né? Então, a gente também caminha muito nesse embate aí, né? Do papel do psicólogo, da atuação do psicólogo e da atuação do judiciário, né? Para sincronizar isso aí. Daqui 7 minutos tem outra aula? Tá bom, eu vou terminar. Nada, Gabriela. Nós estamos só faltando 2 slides, tá? Então, ainda nesse campo aí da infância e juventude, deixa eu ver o que está aqui no chat, gente. Às vezes a família não é encontrada, às vezes a família não leva para o atendimento, né? Muitas vezes acontece a família ser ainda conivente. Eu atendi muitos casos que a mãe sabia das violências e não denunciava, não fazia nada. Então fica mais difícil o processo ainda, né? Então, ainda no campo da infância e juventude, tem a questão também do trabalho das unidades de internação, né? Nós temos aí, o Conselho de Psicologia fez um levantamento, né, que são as UNEs, e viu como que está a situação deplorável em muitas UNEs, né? Que eu mesma atendi uma adolescente há uns anos atrás, muitos anos atrás, que ela matou uma pessoa. Na época, ela alegou que não foi por querer, estava brigando, pegou a faca, e a faca atingiu uma veia, enfim. Né? Eu não posso falar se foi ou não, porque eu não fiz análise criminológica dela. Sei que aquela menina, naquela época, ela devia ter uns 13, 14 anos, não tinha tendência antissocial, que a gente fala, né, que é psicopatia. Ela não tinha esse grau de, de envolvimento com crime. Né? Era uma adolescente que, né, enfim. Essa adolescente foi para uma UNEI. Depois que ela entrou numa UNEI, ela saiu com 16 anos, aí voltou com 18 anos, aí saiu de novo, aí daí só foi para o sistema penitenciário. Ou seja, a UNEI, que era para ressocializar ela, para trabalhar aquele conflito com a lei e transformá-la numa pessoa dentro do contexto social, só agravou o quadro dela e ela nunca mais se recuperou. E hoje ela vive ainda dentro de sistema prisional. Nunca mais ela saiu do sistema prisional porque ela começou a cometer outros delitos, né, muito mais sérios, né? Então, a psicologia jurídica é uma nova área para psicólogos, né? Ela tem essa articulação com o direito, que vem de longe, que nem a gente viu hoje aqui, né? Lá ajudou a psicologia, o próprio direito fomentou essa criação dos laboratórios de psicologia para regulamentar a profissão, né? Nos últimos anos, muitas outras demandas foram aumentando, a não ser apenas aquelas periciais, como a gente viu no primeiro momento, né? Que foi considerando essa psicologia jurídica, né? Nós temos aí a Resolução 7 de 2003, né? Que fala que, que vai tentar melhorar esse trabalho aí do psicólogo com o judiciário, tentar delimitar melhor, tentar definir melhor, tudo isso, né? Famílias rurais, e as mães muitas vezes sabem e não levam as crianças para estudo. Tem famílias rurais, Gabriela, mas tem famílias urbanas, tem famílias de classe média, tem famílias de classe baixa, tem famílias religiosas. Então não tem, né? O que a gente tem de prática nessa área é que não existe um perfil definido de famílias abusadoras, incesto-gênicas, abusivas, não. Infelizmente, crianças sofrem abusos em todas as classes sociais, em todas as religiões, em todos os credos, em todas as etnias, né? Então é uma realidade que atinge todo tipo de criança, onde quer que ela esteja, infelizmente, tá? E a área do psicólogo nessa atuação familiar, criminal, e civil também tem sido delimitada, aliás, delineada, né? Não é delimitada, delineada de forma a contribuir com os processos, contribuir com a justiça, contribuir para que
aconteça o que realmente ia acontecer, né? Os responsáveis sejam punidos e as vítimas sejam protegidas e sejam cuidadas. Tá ok? Bom, gente, nós encerramos hoje. Será que eu gravei, gente, essa última parte? Eu gravei, sim. Nós encerramos hoje esse artigo, tá? Eu vou mandar para os líderes e no grupo do sexto ano o artigo. Os slides é só uma síntese do artigo, mas eu vou mandar também para quem quiser. O interessante é que vocês leiam o artigo todo, tá bom? E a nossa próxima aula vai ser daqui a 15 dias, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma colocação, eu sei que o horário ficou bem apertado hoje. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui, deixa eu ver qual que é. É, ok. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu conto com vocês na próxima semana, daqui a 15 dias, tá bom? Excelente semana. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau. Essa conversa também.